paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Você pode se aceitar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom estar com vocês mais uma vez, muito bom ver a igreja cheia, é muito bom compartilhar e adorar ao Senhor quando nós estamos reunidos. Até compartilhei na célula essa semana que é melhor quando a igreja está cheia, não é, irmãos? Fala para o irmão do seu lado, é melhor quando você está aqui. Aleluia, é melhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que nos visita, você é bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Essa casa é sua casa, sinta-se em casa, volte sempre, porque nós ficamos muito felizes em ter você conosco, amém, irmãos? Amém. Se tiver alguém perto de você aí que é novo, que você não conhece, fala para ele que ele é bem-vindo em nosso meio. E se ele não te conhece, ele faz parte da família, fala, eu já estou aqui, irmão. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, Rafa, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero continuar. Semana passada nós abrimos um parênteses, podemos dizer assim, por conta das 40 horas e do nosso tema dos chamados para frutificar. Falamos sobre estar comprometido ou apenas envolvido com a obra do Senhor. Esta palavra tem ecoado no meu coração, espero que no seu também. Espero que essa palavra esteja te confrontando. Amém? Amém. Nós precisamos nos comprometer, não apenas estar envolvidos com a obra do Senhor, porque o Senhor quer usar a nossa vida. E eu tinha falado anteriormente que nós iríamos continuar falando sobre maturidade. E hoje nós vamos continuar falando, ainda vamos falar algumas semanas sobre isso, uma série de mensagens sobre maturidade. Nós falamos sobre a maturidade cristã na primeira vez, falamos sobre o primeiro benefício que o Senhor colocou no meu coração, que a maturidade nos traz, que é a confiança. E hoje nós vamos falar sobre um segundo benefício que a maturidade traz para nós, que é a perseverança. Repita comigo, perseverança. Glória a Deus. Nós temos dito que o Senhor quer que eu e você sejamos homens e mulheres maduros. Esse é o objetivo que está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo assim a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você. Versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem no erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre um benefício que eu entendo, que o Senhor colocou no meu coração, de ser maduro. Por que eu digo que é um benefício? Porque é muito importante nós perseverarmos. Todos nós precisaremos perseverar na nossa vida. Só que o imaturo, a criança não consegue perseverar, não é? A criança desiste fácil. A criança não quer continuar. A criança, na primeira dificuldade que ela vê, ela já quer trocar, já quer mudar. Nenhuma criança, por exemplo, quer jogar um joguinho no celular que seja difícil. Ela quer que ela consiga passar as fases. Ela muitas vezes desiste. Mas quando nós temos maturidade, nós entendemos que todas as dificuldades que nós vamos enfrentar servem para nos aperfeiçoar. O maduro entende as dificuldades que o Senhor permite que ele passe. O maduro entende que perseverar é necessário.
Então nós vamos falar um pouco hoje sobre perseverança. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim: vocês precisam perseverar. Repita comigo: vocês precisam perseverar. Glória a Deus. E o escritor dos Hebreus continua dizendo: de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele prometeu. Eu quero dizer para você que Deus prometeu bênçãos para você. Eu quero dizer que Deus prometeu uma vida e vida em abundância para você e para sua família. Mas para que você receba da parte de Deus, você precisa perseverar. Quando Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, ele diz assim lá em Timóteo 6,11: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Mateus capítulo 10, Jesus diz no versículo 22: e odiado de todos serei por meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós precisamos entender que a perseverança, ela é de fundamental importância para nossa vida. Quando você não persevera, você vai viver uma vida de frustração, porque toda bênção, antes de ela chegar, você vai ter que passar por um momento de dificuldade, para que você conquiste, como é um linguajar nosso cristão, a terra prometida, que significa a bênção de Deus, a vitória numa área que você está lutando. Para que você conquiste algo que você almeja, você precisa passar pelo momento da dificuldade. E no momento da dificuldade é o momento onde você vai ter que perseverar. Como eu disse, os imaturos não conseguem perseverar. Os imaturos, nas primeiras dificuldades, querem largar tudo, querem abandonar. Os imaturos, nas primeiras adversidades, já começam a criticar a Deus, achar que Deus não está com ele, achar que a dificuldade dele é mais difícil que a do outro. Ele não consegue perseverar. Para o imaturo, o jardim que vizinho sempre vai ser mais bonito de Deus. Para o imaturo, ele sempre é o azarado. Nossa, como eu tenho azar. Você vê a Kelly, estava num emprego bom, Deus abriu uma porta melhor ainda para ela, e eu não consigo nem arrumar emprego. Sabe, o imaturo sempre vai querer colocar a culpa na circunstância ou em pessoas. O imaturo não entende que aquilo que ele está enfrentando hoje é apenas um caminho para uma grande bênção que Deus tem para a vida dele. Por isso ele desiste no meio do caminho. O imaturo não consegue perseverar. O que significa perseverança? Segundo o nosso dicionário, perseverança significa conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança e firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar o seu intento. Então nós vamos ver na palavra do Senhor muitos homens que perseveraram, que não desistiram enquanto não alcançaram a sua bênção. Nós temos um relato muito interessante de um homem chamado Jacó, que em determinado momento da vida dele estava passando por uma grande pressão. Deus tinha tocado na vida dele, disse que ele tinha que mudar de vida, e ele estava para encontrar com o irmão dele no meio do vale, e aí ele foi para esse vale e pediu para toda a família dele passar. Ele ficou lá, e durante a noite a Bíblia diz que ele se encontrou com o anjo do Senhor. E ele perseverou em lutar com aquele anjo. E aquele anjo lutava com ele. A Bíblia diz que o anjo falava: me solta que eu preciso ir embora. E ele falava: você não vai sair daqui enquanto não entregar a minha bênção. E ele perseverou em lutar com aquele anjo e alcançou a vitória. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer que você tenha como uma característica da sua vida a perseverança em todas as áreas da sua vida. Não desista. Fala para a pessoa do seu lado: não desista. Então, como nós tivemos exemplos na palavra do Senhor de homens que perseveraram, nós temos também exemplo de homens que não perseveraram. Quando nós olhamos para a história de Judas, um dos discípulos do Senhor, nós vemos que ele não perseverou. Nós vemos que ele falhou nisso, e por isso foi frustrado o final dele. Nós vemos que Ananias e Safira também não perseveraram em ser fiéis ao Senhor, e por isso eles morreram.
Então nós vamos ver muitos exemplos de homens e mulheres que não perseveraram, mas nós queremos olhar para aqueles que vencem, amém? Não olhem para aqueles que perdem. Sabe, andem com pessoas que vencem. Sabe, parece que quando você está em dificuldade, pessoas com dificuldade te atraem, pessoas que não conseguem avançar te atraem, parece que sempre está perto. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, ande com pessoas que querem vencer, andem com pessoas que querem o seu bem, andem com pessoas que estão conseguindo avançar. Não, mas pastor, eu tenho meus amigos também precisam de alguma vitória na vida deles, amém? Mas antes de você conseguir ajudá-los, você precisa andar com pessoas que vencem, pessoas que perseveram. E nós vemos alguns homens de Deus que perseveraram. Eu quero falar sobre alguns rapidamente. O primeiro homem que eu quero dizer que perseverou foi Abraão. Nós temos dito que a maturidade era um processo, amém? E nós vamos ver que Abraão, ele não começou sendo um grande homem de perseverança. Nós vemos que na história de Abraão, Deus tinha feito uma promessa para ele. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Que ele ia ser um pai de nações, pai de multidões, pai de muitos. Deus pede para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para uma terra que Deus mostraria para ele. E Abraão sai, vai por esta terra, e Deus faz uma promessa. Deus leva Abraão, mostra para ele e fala: olha para as estrelas do céu, dá para contar? Essa será a sua descendência. Olha para a linha do mar, conta, essa é a sua descendência. E Deus começa a falar para Abraão de algo que ele ia fazer na vida de Abraão. Mas quando nós olhamos, nós vemos que isso não acontece de uma hora para outra. A mulher de Abraão era estéril, e a promessa do Senhor para ele não muda por conta da dificuldade da esposa de Abraão. Só que Abraão, ainda imaturo, ele toma uma decisão pela sua própria conta e risco. Ele fala: vou ajudar Deus. Há uma promessa sobre a minha vida, as coisas não estão acontecendo, minha esposa está ficando velha, eu estou ficando velho. E o que ele faz? Por conta de uma imaturidade, Abraão vai, pega a serva, isso em conjunto, a esposa dele concordou com isso, e se deita com a serva dele, com Agar, e tem um filho, Ismael. Filho da imaturidade, filho da falta de perseverança. Só que Deus tinha prometido. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Deus vai fazer. Se Deus disse que fará, Ele vai fazer, não muda. Deus não muda. E aí nós vemos que ele passou um longo período esperando para que a promessa se cumprisse. Deus falou: esse não é o filho, eu vou te dar um filho. O anjo do Senhor aparece para Abraão, a sua esposa ouve, Deus fala com ele, fala que vai dar um filho, e o filho vem, Isaac, o filho da promessa. Abraão, na sua imaturidade, tentou fazer o jeito dele, teve problemas. Toda vez que você não perseverar e quiser dar o seu jeitinho, você vai ter um problema. Mas quando nós confiamos no Senhor, e chegou um tempo que Abraão desistiu de fazer da maneira dele, ele viu que aquele filho não trouxe bênção para ele, ele esperou em Deus, Deus deu um filho. E aí nós vemos Abraão mais maduro, nós vemos Abraão mais confiante no Senhor, ao ponto de Deus pedir para ele o seu filho, e ele perseverar em confiar em Deus. Abraão é chamado de um pai da fé. Por quê? Porque ele perseverou. Deus pediu aquilo que ele tinha dado. Deus tinha prometido para Abraão: eu vou te dar um filho. E após o menino já está moço, Deus fala: Abraão, eu quero seu filho. E aí nós vemos a maturidade de Abraão de não questionar Deus. O maduro não questiona, o maduro confia, o maduro persevera, o maduro não desiste, o maduro mesmo quando está fraco, ele confia que Deus é por ele. E aí Abraão confia em Deus, prepara o filho, prepara todas as coisas e vai para sacrificar o filho dele. Ele não desiste de seguir a Deus. Ele poderia ter falado: não, aí já é demais, meu filho não, minha família não. Tem gente que é assim: Senhor, pode mexer em tudo, só não mexe na minha família. Deus pode mexer em tudo que Ele quiser, você querendo ou não.
ou você é Deus? Mas nós vemos que interessante é a história de Abraão, que ele aprende a confiar em Deus e perseverar, que ele vai. E ele persevera nessa circunstância tão difícil até o fim. Nós vemos que quando Abraão é provado, no final, no limite, a Bíblia diz que Abraão preparou tudo e ele estava para sacrificar o filho dele. Ele perseverou em obedecer a Deus até o momento de sacrificar o filho. Deus não pode parar, não. Você está pronto. Você conseguiu perseverar até o fim. Deus fala que se agrada dele, prepara o cordeiro, é sacrificado. E Abraão é um grande exemplo de perseverança, de alguém que a princípio parecia que está tudo errado, mente, deita-se com a serva, faz as coisas erradas, na imaturidade. Mas ele chega à maturidade, ao ponto de confiar que Deus, se Deus deu, Deus podia requerer, que ele estava pronto para entregar. E ele persevera em confiar no Senhor até o fim. Não tem limite. A perseverança não tem limite. Eu não aguento mais. Deus não vai te dar nada que você não aguente. Você não vai passar por nenhuma situação que Deus não vai te colocar em nenhuma situação que você não aguente. Entenda isso. Vá até o fim. Persevere. Um outro exemplo, José. Deus tinha dado um sonho para José. José seria alguém notável. José, após ter as revelações de sonhos para ele, para os irmãos dele, muito estranhos, passa por grandes dificuldades. E nós vemos que as dificuldades não afastam José do sonho que Deus tinha colocado no coração dele. E José persevera. E nós vemos lá no final de Gênesis, no capítulo 42, versículo 6, dizendo o que aconteceu com José. Após ter passado por tudo, eu não vou contar a história de José para nós ganharmos tempo, mas após ter sido vendido, ter sido humilhado, ter sido a sua imagem denegrida pelo seu Senhor, ser preso, passar por momentos de dificuldade, ele é honrado porque ele persevera. Quando ele é preso, ele não questiona Deus, ele continua sendo honesto, ele continua sendo um homem digno e ele é usado por Deus. Ele se permite ser usado por Deus e revelar sonhos. E isso faz com que ele chegue no objetivo de Deus para a vida dele. A maturidade. José foi crescendo em maturidade. E a maturidade trouxe perseverança para ele. Ele não desistiu ao ponto de se tornar governador. Alguém foi vendido como escravo por perseverar. Sabe, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas se você perseverar, Deus tem um lugar de honra para você. Não importa. Eu sou humilhado pela minha família, ninguém acredita em mim, ninguém dá valor para mim. A palavra de Deus para você hoje é persevera, porque um dia Deus vai te honrar. Deus sempre honra. Deus não deixa ninguém na mão. Confie no Senhor e Ele fará. Nós vemos a igreja primitiva, um outro exemplo. A igreja primitiva é um exemplo de muita perseverança. Jesus é crucificado, é assunto ao céu, sobe aos céus, e ele deixa uma palavra e uma promessa para a igreja. E a igreja primitiva, ela nos ensina que perseverar e permanecer em Cristo é uma ligação fundamental se nós queremos experimentar os milagres de Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que eles perseveravam. Olha só o que diz Atos 2, do versículo 40 ao 42. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai desta geração perversa, de sorte que foram batizados que receberam a sua palavra. E naquele dia se agregaram quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, a igreja primitiva, ela foi perseguida. Muitos cristãos foram mortos. Nós vemos o exemplo de Estevão, foi apedrejado, perseverou. E a partir daquilo a igreja começou a ser perseguida por conta de Cristo. Mas em nenhum momento a igreja primitiva, ela desistiu de perseverar. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Sabe como que o seu neto vai ter uma vida boa? Sabe como o seu neto vai ter uma vida em abundância, uma família feliz se Jesus não voltar? Se você perseverar.
se você não desistir. Sabe, nós estamos aqui porque um povo antes de nós não desistiu. Nós estamos aqui porque as pessoas não desistiram e perseveraram em orar por nós. Você sabia disso? Alguém orou por você. Fala com a pessoa do seu lado, alguém orou por você. Fala, alguém perseverou em orar por você. Eu não sei, talvez se eu fosse orar por mim em algum momento da minha vida, eu teria desistido de mim mesmo. Mas pessoas perseveraram em orar por mim. Pessoas não desistiram de orar por você. Nós precisamos perseverar. A igreja primitiva, ela perseverou primeiro em obedecer a palavra de Deus. Diz aqui, perseveraram na doutrina. Eles obedeciam a palavra de Deus, custe o que custar. Não havia negócio. Ah não, mas isso agora está podendo, mas aqui não pode, mas aquilo, se a gente fizer isso a gente vai morrer, se a gente fizer isso a gente não vai ter comida. Não importa, eles perseveraram na doutrina, eles perseveraram na palavra do Senhor, e por isso eles foram vitoriosos. Por isso nós podemos falar deles hoje com alegria. Eu quero um dia chegar no céu e falar, você era da igreja primitiva? Dá um abraço aqui, obrigado. Não precisa ser famoso, só precisa perseverar. Uma outra maneira aqui que nós vemos que eles perseveraram na comunhão, perseveraram no partir do pão. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, mas é interessante, eles perseveraram em estar juntos, eles perseveraram em amar uns aos outros, eles perseveraram em se preocupar uns com os outros. Sabe, irmãos, a coisa mais difícil de perseverar é em nossos relacionamentos. Deus nos chama nesses dias para sermos maduros em perseverarmos em nossos relacionamentos. Significa que eles, a igreja primitiva, eles perseveraram e repartiam tudo que eles tinham. Sabe, nós tivemos uma reunião hoje pela manhã na igreja com os líderes, e Deus tem colocado um projeto no nosso coração, e o projeto de nós alcançarmos os moradores de rua da nossa região. Nós vamos até eles, vamos trazer eles para cá, vamos dar comida para eles, vamos dar banho, vamos dar roupa para eles, vamos atrás da família deles. Deus tem queimado isso no nosso coração, porque nós entendemos que nós só vamos nos parecer com Cristo se nós amarmos essas pessoas. Essas pessoas precisam de Jesus e nós temos Jesus, e nós queremos perseverar nisso. Vai ser fácil? Lógico que não. Nós sabemos que há dificuldade nisso, mas nós como igreja, nós precisamos entender que era essa maneira que a igreja primitiva vivia. Eles repartiam tudo que eles tinham, e eles perseveravam. Outra coisa que eles perseveravam, que nós vemos no texto que nós lemos de Atos, eles perseveravam nas orações. Sabe qual é o problema? Você começa a orar por algo, daqui a pouco não acontece e já desiste. Você precisa perseverar em orar. Mas o imaturo, quando ele percebe que ele não recebeu, ele já começa a pedir outra coisa. Deus nem disse que não vai dar, Deus nem falou nada, mas você não consegue perseverar em orar. Sabe quanto tempo você tem orado? Talvez você já desistiu de orar por alguém, e Deus quer colocar no seu coração hoje: não desista, continue orando. Talvez você desistiu: não, eu não consigo fazer, eu não consigo orar por isso mais, não está mais no meu coração. Não, é porque você não está perseverando. Se Deus um dia colocou no seu coração, persevere, Deus vai fazer. Persevere em orar. Nós ouvimos um texto na administração das ofertas: todo aquele que pede recebe, todo que bate a porta se abre. Deus vai fazer, mas você precisa perseverar em orar. A igreja primitiva, quando você lê o livro de Atos, você vai ver eles orando. Pedro é preso, o que a igreja primitiva faz? Vai orar. Eles oram ao ponto de as cadeias de Pedro se quebrarem. Isso é perseverar em oração, perseverar até que aconteça. Nós precisamos perseverar em oração. Nós não podemos desistir de orar. Eles oravam em todo lugar. Sabe, irmãos, a oração é fundamental para a sua sobrevivência como cristãos. Sabe, quando nós falamos que nós queremos que você venha nos cultos de oração, não é que nós queremos que a igreja fique cheia, não. Não, nós entendemos que a oração, ela tem um poder sobrenatural de te levar a um nível maior, de intimidade com Deus, de busca de Deus, de entendimento e de força para perseverar.
Aquele que não ora é fraco. E a igreja primitiva, por enfrentar tantos desafios, ela precisava perseverar. Eu e você precisamos entender, para que nós possamos ser vencedores, para que a chuva abundante de Deus venha sobre nós, nós precisamos perseverar em orar. É um tempo que você e eu temos um entendimento maior disso. A oração não é mais uma opção para nós, é uma questão de sobrevivência. Você precisa orar. Você precisa perseverar em orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu emprego, pela sua família, pela igreja, pelos líderes da igreja, pelos pastores da igreja. Você precisa perseverar em orar. Não pare de orar. Pelos irmãos que estão fracos, não pare. Ah não, mas eu já orei, já mandei mensagem, o irmão não quer saber de nada. Não pare. Continue orando. O Senhor quer que nós perseveremos em orar por todos e para todos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Um outro exemplo lindo de perseverança, de uma mulher, nós vemos no Novo Testamento, outro dia nós falamos sobre ela, a mulher Sírio-Fenícia. Ela chega em Jesus, ela tinha ouvido sobre os milagres que Jesus tinha realizado, e ela vai ao encontro de Jesus porque a filha dela estava endemoniada. Ela precisava urgentemente que o Senhor tocasse na vida da filha dela. E quando ela chega até Jesus, a princípio nós vemos no texto que parece que Jesus despreza aquela mulher. E Jesus diz algo muito sério para ela. Eu lembro, faz pouco tempo que nós falamos sobre isso. Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo que não veio a princípio para ela, mas sim para os judeus. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Ela precisava de uma bênção, e ela sabia que a única pessoa que podia ajudá-la era Jesus. E ela chega em Jesus e fala: Jesus, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela persevera, ela não fica empurrada, ela não vai para casa triste, ela não deixa Jesus lá e sai arrogante, não, pisando duro, não, ela persevera. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus fica admirado com tamanha fé, com tamanha perseverança. Sabe, muitas vezes nós somos muito sentimentais para algumas coisas. Nós temos fé, nós queremos que as coisas aconteçam, mas na hora de perseverarmos, de insistirmos naquilo, nós não conseguimos. Nós não podemos permitir que por conta de sentimentalismo, que a nossa fé seja aniquilada. Nós precisamos confiar no Senhor e perseverar. A perseverança é o fruto da nossa maturidade. E nós vemos também na vida de Paulo, ele como um homem maduro, mas porque perseverava. A vida de Paulo foi uma vida muito difícil. Nós falamos e temos falado sobre isso, sobre maturidade, porque ele é alguém que é um grande exemplo de maturidade no Novo Testamento para nós. E ele nos mostra que nós precisamos perseverar mesmo quando as dificuldades vêm sobre nós. Lá em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 10, Paulo diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo diz para Timóteo: você tem seguido de perto tudo que eu tenho feito e também a minha perseverança. Eu não desisto. A palavra de Deus para nós hoje é: não desista, persevere, Deus vai fazer. Deus vai fazer, não é do seu jeito, não é Ismael, não é na força do seu braço. Deus tem o Isaac, Deus tem uma promessa para você e Ele vai te entregar. Tiago, ele associa a perseverança à provação. Olha só o que ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que todos vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha só que interessante. Tiago, ele associa a nossa perseverança à provação. Ele diz no versículo 4: a perseverança deve ter ação completa, assim, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros. Ou seja, eu e você devemos perseverar,
Porque sem perseverança não há maturidade, não há integridade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 4 ao 10, ele diz assim: pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, e sofrimento, e privações, e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecido, apesar de bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe, Paulo ele é demais, irmãos. Ele diz que, pelo contrário, como servo de Deus, nós recomendamos, ele diz: eu recomendo muita perseverança em meio aos sofrimentos, privações e tristezas. Deus quer que você persevere em meio aos sofrimentos, as privações e as tristezas que você tem passado. Não desista. Não desista. Persevere. Persevere até o fim. Sabe, você vai passar por muitas dificuldades. Eu passo por muitas dificuldades. Jesus disse, nós sempre somos redundantes em dizer isso aqui: no mundo nós teríamos aflições. As dificuldades fazem parte. Só não passa por dificuldade quem não leva as coisas a sério. O imaturo muitas vezes ele não consegue enxergar as dificuldades. Ele não consegue enxergar que ele está indo para a morte. Mas Deus quer que eu e você sejamos maduros. Quando Paulo chega no final da vida dele, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele escrevendo para Timóteo, ele diz assim, perto da sua morte: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Somente alguém perseverante pode dizer essas coisas no final da sua vida com tamanha convicção: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Nós estamos em um bom combate. Nós precisamos terminar ele. Não desista. Sabe por que você nunca consegue vencer? Porque você sempre para no meio do caminho. Você nunca vai até o final. A palavra de Deus diz algo interessante: o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor não tem prazer naquele que não persevera. Por isso que o Senhor nos diz lá em Efésios 4 que Ele quer que nós cheguemos todos à maturidade, porque nós precisamos perseverar. A palavra de Deus nos diz que nós necessitamos de perseverança. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres têm o hábito de desistir, de desanimar no meio do caminho. Começa bem: estou muito animado, eu quero participar de jejum, eu quero participar da casa de paz, eu quero ir, eu quero fazer, mas no meio do caminho para. Está muito difícil. Sabe, pastor, você não sabe o que eu faço. Sabe, todos nós temos dificuldades, mas só aqueles que perseveram vão alcançar a vitória. Nós precisamos entender, irmãos, a perseverança só é notada em meio às dificuldades. Você não vai precisar perseverar quando tudo está fácil. Quando tudo está fácil, você é levado. Você nem percebe, está tudo dando certo. Você não precisa perseverar em meio às facilidades ou em meio à vitória. Não, a perseverança é quando está tudo ruim, quando as coisas não vão, quando você está com dificuldade. É na dificuldade que você vai ter que perseverar. Se você está com dificuldade hoje, se você está enfrentando desafios hoje, é hoje que você precisa perseverar. Porque quando você vencer, você só precisa desfrutar. Mas o tempo de perseverar é em meio à dificuldade. Você tem perseverado? Sabe, Deus quer nos levar a um nível de maturidade ao ponto de nós não permitirmos a nós mesmos de desistir. Não se permita desistir. Não se permita abandonar.
Não se permita deixar de fazer algo que Deus colocou nas suas mãos. Não se permita deixar de lutar por alguém que Deus colocou. Sabe, irmãos, nós queremos nesses dias alcançar as pessoas. A sua família vai ser alcançada. Mas sabe como? Com a sua perseverança. Os seus amigos, os seus serviços vão ser alcançados. Mas sabe como? Com a sua perseverança. Você vai ser livre de um vício. Mas sabe como? Quando você perseverar. Você vai conseguir abandonar o pecado. Mas sabe quando? Quando você perseverar. A perseverança é a chave para a sua vitória. Persevere. Não desista. Sabe, não é fácil perseverar. Você não vai conseguir sozinho. Mas para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós crescermos em maturidade. É tempo de nós alcançarmos perseverança. Não desista. Vá até o fim. Persevere. Venha. Vá para a sua célula. Venha para a igreja. Não só quando tudo está bem. Vá quando tudo estiver ruim. Quando estiver muito ruim, aí você vai mesmo. Quando as coisas não estiver boas, aí você vai mesmo. Aí você vai, você permanece, você ouve a palavra, ouve de novo, se tiver oportunidade, vai na oração, faz o que for preciso, mas persevere. Não desista. Às vezes a vitória está tão perto de você, e você chegou aqui hoje querendo desistir de tudo, querendo largar tudo. A palavra de Deus para você é: eu quero te fazer alguém maduro, persevere. Queria que vocês colocassem de pé, por favor. Sabe, é um grande desafio para nós, igreja, perseverar. Não é fácil. Esse talvez seja o maior desafio da minha e da sua vida. Viver uma vida perseverando. Porque nós temos muitos motivos para desistir. Talvez na sua mente agora tenha um monte de motivos, você pensando que você pensou nesses dias de desistir, de parar no meio do caminho. Mas eu quero te dar um motivo para você não desistir. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Não desista, permaneça, persevere. Eu quero orar, quero fazer um apelo agora. Se há alguma área na sua vida que você precisa perseverar e você tem se sentido muitas vezes enfraquecido, hoje o Senhor vai aumentar o seu nível de perseverança e de maturidade. Quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Sabe, você precisa perseverar. Esse é o tempo de nós irmos além. Esse é o tempo de nós conseguirmos alcançar a vitória. Não desista, persevere. Sabe, se você percebe que você está fraco em alguma área da sua vida, seja ela qual for, nós queremos orar pela sua vida. Não deixe de vir aqui. Persevere, tenha coragem. Enquanto nós adoramos ao Senhor com um cântico, nós vamos orar pelas pessoas que vierem aqui. Sabe, um sinal de maturidade é nós reconhecermos as nossas fraquezas. É nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda. Esse é o tempo de perseverar. Esse é o tempo de Deus nos fazer mais maduros, mais corajosos. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo de Deus agora. É agora. Persevera agora. Filho, venha orar. Libere uma palavra de vida na vida dos homens. Libere uma palavra de vida. Libere uma palavra de vitória. Oh, aleluia. O Senhor está aqui. Nós podemos mergulhar nas suas águas. O Senhor está neste lugar.